Bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Python. Na aula de hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre funções no Python. O que são funções? São sequências de instruções ou blocos de código que damos um determinado nome. Essas sequências de códigos elas podem ser executadas chamando essa função e ela pode ser chamada quantas vezes a gente quiser em diferentes pontos do nosso código. Então a gente vai estar trabalhando um pouco com essa definição de função. A sintaxe de uma função aí já está meio que familiar, como a gente chamar ela, porque a gente está usando desde a nossa primeira aula, mas a gente não tinha definido exatamente o que era. Então, uma função, a sintaxe para chamar ela é basicamente isso: o nome da função e parênteses. Por exemplo, print é uma função já embutida do Python. São funções que a gente chama de built-in, ela já vem embutida no próprio Python, né? Quando a gente instala ele, não precisa importar nenhuma biblioteca ou módulo adicional. E o que a gente vai estar fazendo, na verdade, nessa aula é ensinando como a gente define e cria nossas próprias funções para a gente estar chamando exatamente como a gente chama na função print. Então, aqui no exemplo aqui da função print, quando a gente chama ela, a gente está basicamente chamando a função dentro do Python que vai estar executando um código que já existe dentro dessa função. Aqui, quando a gente coloca o mouse, a gente pode justamente no VS Code, né, ele tem uma função, ele mostra exatamente o que está acontecendo. Como vocês podem ver, aqui é uma função, e aqui é, na verdade, a sintaxe de como se define uma função. A gente vai ver aqui daqui a pouco, mas aqui é basicamente isso. Então, vamos fazer um exemplo de uma função própria. Nossa, bem simplesinha para mostrar para vocês. Então a gente começa com a palavra-chave def, o nome da função, né, que a gente vai definir, parênteses, dois pontos, e aqui a gente faz como a gente faz no if e nos loops de repetição, que a gente tem que indentar o código com o tab, e aqui no VS Code ele automaticamente já faz isso. Mas aqui dentro desse código indentado é onde a gente vai estar definindo o bloco de código com as instruções que vai ser realizado toda vez que essa função ser chamada dentro do nosso código, né? Bem simplesinho, mas o que a gente vai perceber aqui é que quando a gente chama a executar esse código, nada vai acontecer, certo? E por que isso acontece? Porque uma função ela só é executada quando ela é chamada. A gente definiu essa função, mas ela nunca está sendo chamada. Então essa parte aqui do código nunca está sendo executada. Para chamar, como eu já falei, né, lá no início, a sintaxe é essa aqui. Então vocês podem ver a mesma coisa do print, só que agora a gente está usando uma função que a gente mesmo criou. E agora sim o código vai estar executando o programa vai estar executando o código que está dentro dessa função que a gente definiu. Algumas coisinhas aqui sobre como é, dar nome a uma função, né? Aqui a gente vai estar usando basicamente os mesmos parâmetros, digamos assim, os mesmos dicas que a gente está usando para nomear as variáveis dentro do Python. No Python, geralmente a gente usa o que a gente chama de snake case, né? A gente deixa tudo no minúsculo e se a palavra, o nome da variável da função tem mais de uma palavra, a gente separa essas palavras pelo sublinhado. Como é uma função, ela geralmente vai executar alguma ação, a gente geralmente define o nome de uma função como verbo, né? Então aqui imprimir mensagem poderia ser um nome melhor aqui para essa função. E o snake case é basicamente isso daqui, né? É tudo em minúsculo separado por sublinhados. Não é uma regra. Se você escrever diferente não vai dar problema. Só que boas práticas, né? Porque geralmente no Python a gente faz assim.
E em relação a sintaxe é basicamente isso, né? É, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos parâmetros. É, uma função do jeito que está aqui é bem simples, né? A gente não consegue fazer muito com ela, porque a gente não consegue, do jeito que está aqui, a gente não está passando nenhum valor para ela. Mas se a gente quiser fazer isso, a gente faz através do que a gente chama de parâmetros, que é basicamente o passar valores para dentro dessa função para ela fazer cálculos ou qualquer coisa com esses valores. A gente já faz isso quando a gente chama a função print. A gente está passando como parâmetro justamente o que a gente quer que o terminal imprima, né? Então, quando a gente passa aqui, olá mundo, o que está sendo passado aqui entre parênteses é o que a gente chama de parâmetro. Para que a função execute, tenha acesso a esses parâmetros, a gente primeiro tem que definir esses parâmetros quando a gente vai definir essa função. Porque se a gente chamar ela do jeito que está aqui e passar algum parâmetro dentro dela, o programa vai dar um erro, por exemplo. Se eu executar esse código aqui, ele vai aparecer um erro aqui, tá vendo? Tipo de erro, imprimir mensagem não pega nenhum argumento. E a gente está dando um argumento. Argumento ou parâmetro são, é como a gente chama, né, esses valores que a gente está passando entre parênteses aqui. Então, primeiro a gente tem que definir aqui que essa função vai definir, receber um argumento. A gente pode fazer isso aqui. E agora, não vai estar executando mais erro. Só que agora a gente quer que essa função aqui use, né, esse parâmetro que a gente está passando. Então, a gente pode fazer isso. E agora a função consegue usar, né, esse valor que a gente está passando como parâmetro. E isso deixa a função muito mais interessante, né? Que agora a gente já consegue fazer muito mais com ela que a gente conseguia antes. É, em relação aos parâmetros também, não existe limites, né? A gente pode colocar quantos a gente quiser aqui, mais de um, vários. Só que aqui é a mesma coisa, se a gente definiu que essa função recebe dois parâmetros, a gente só passa um, agora vai dar um erro aqui do mesmo jeito que deu quando a gente executou sem passar os parâmetros, né? Aqui ele tá falando que tá faltando um argumento. Argumento, parâmetro, mesma coisa. Tá faltando um argumento que é necessário, que é o sobrenome. Então agora a gente tem que passar dois parâmetros, ou dois argumentos, né? Quando chama essa função. É, em relação aos parâmetros também, uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode estar passando qualquer tipo de valor. Então, string, int, float, então todas aquelas variáveis que a gente aprendeu na primeira aula, a gente pode estar passando como argumento. E uma outra coisa é que não necessariamente precisa ser os valores diretamente passados aqui no, ao ser chamado. Ela pode ser passado como variáveis também. Então, a gente faz assim. Funciona do mesmo jeito. E um outro detalhe também é que não necessariamente o nome dos parâmetros que a gente está recebendo aqui, ou dos argumentos que a gente está recebendo na função que a gente definiu, precisa ser o mesmo nome dos parâmetros que a gente está passando aqui dentro da função. Então, se a gente chamasse isso aqui de qualquer outro nome, essa variável de qualquer
Outra coisa funcionaria do mesmo jeito, tá vendo? Deixa eu ver o que mais a gente tem que falar sobre parâmetros. É basicamente isso, sobre parâmetros. Sim, questão de variáveis globais e locais. A gente já falou sobre variáveis na primeira aula, só que a gente não entrou nessa questão de variável global e local justamente porque não tinha definido essa conceito de função, então não fazia muito sentido. Mas agora que a gente definiu o que é função, a gente tem que falar um pouco sobre essa questão de variáveis globais e variáveis locais. Então, basicamente, tudo que é o código agora que a gente criou nossas próprias funções, ela pode ser dividida em dois pontos. Tudo que é escrito fora de uma função que a gente definiu vai ser chamado de função principal. Então, essa parte do código aqui a gente pode considerar como função principal, certo? Chamado de main também. E tudo que é executado dentro de um bloco de código dentro de uma função é uma função local. Então, o jeito que funções funcionam é que a gente não consegue acessar qualquer variável que a gente definiu aqui dentro da função fora dela, certo? Então, se a gente definiu aqui que o nome é João, e a gente tenta, por exemplo, imprimir esse nome que a gente definiu lá em cima, aqui, antes mesmo de executar, já vai dar um erro, certo? Vou falar aqui, ó, nome não foi definido, porque ele realmente não foi definido aqui fora da função local, nem como variável, nem como função. Então, o Python não sabe o que esse nome é, porque ele não tem acesso a ele. Essa variável aqui é o que a gente chama de variável local. Só a função imprimir mensagem tem acesso a ela. Se eu executar esse código aqui, vai dar um erro. Mesmo erro que apareça ali, o nome não foi definido. Então, se a gente quer acessar o nome de uma variável que a gente definiu dentro do variável valor que a gente definiu dentro de uma função local, a gente vai ter que usar o return. Mas antes de falar sobre return, eu vou falar um pouco aqui também sobre as variáveis globais. É, embora a gente não consiga acessar uma variável que foi definida aqui dentro de uma função local pode acessar uma variável que a gente definiu fora da função local, dentro da função principal, no caso. Porque ele vai agir basicamente como uma variável global. Então, se eu fazer aqui, por exemplo, vamos tirar os parâmetros dessa função, e ao invés de a gente vai acessar diretamente as variáveis que a gente definiu aqui. E o código é executado do mesmo jeito. Agora, isso aqui geralmente não é uma boa ideia, né? Uma boa prática, porque geralmente leva a erros. Quando a gente quer que o código execute uma variável, uma função que a gente definiu, acesse variáveis não, acesse valores que a gente definiu aqui fora da função, geralmente é uma ideia melhor você passar ele como parâmetros, como a gente já estava fazendo aqui. Mas, às vezes é necessário, né, fazer isso, de acessar variáveis globais, então é sempre bom saber que é uma possibilidade, que ela existe. Mas isso aqui é uma prática melhor do que você acessar diretamente, geralmente leva a menos erros, como a gente estava fazendo, certo? Como eu falei, né, se você quiser acessar um valor que a gente está sendo executado aqui dentro de uma função, a gente usa o return, que é basicamente retorno em português, né? E é basicamente isso que ele faz, ele retorna um valor é, de uma função. Então, só por exemplo, se a gente pode definir aqui uma outra função, chamar aqui calcular número maior, por exemplo. E ele vai receber como parâmetro dois valores, certo? Se x for maior que y,
ele retorna x. Faltou 2 pontos aqui. Se não, ou seja, se y é maior que x, né? Ou y foi igual a... Mas enfim. Aliás, não. Melhor fazer certinho, né? Se y é maior que x, return y. A gente chamar essa função aqui, passar como parâmetro dois números, 5 e 7. Ah tá, a gente não tá fazendo nada, a gente tá executando esse código aqui, na verdade, mas não tá fazendo nada com o valor que tá sendo retornado, né? Então vamos fazer uma coisa com ele que é justamente imprimir. Pronto, a gente tá imprimindo o valor maior. Então a gente está justamente fazendo isso, acessando um valor que de outra forma nós não conseguiríamos acessar esse valor, porque se eu tentar chamar eu definir o mesmo variável, então ele está substituindo, né? Mas se eu tentar acessar esse y aqui de fora dessa função, deixa eu apagar isso. Se eu tentar acessar esse y aqui de fora dessa função, como a gente já mostrou, vai dar um erro, porque ele não existe fora dessa função, né? É uma variável local. Então, o return é uma forma de justamente de acessar valores que estão sendo executados ou que são mantidos dessa função. A gente pode, inclusive, colocar uma variável para esse return, né? Então, funciona da mesma forma. Em relação ao return, como vocês podem ver, dentro de uma função ele pode ter mais de um return em pontos diferentes, né? Isso aqui é uma forma de deixar o código, fazer códigos mais complexos, que a gente pode ter vários ifs e condições diferentes para a função retornar. Uma outra coisa é que você não necessariamente precisa retornar nenhum valor, certo? Você pode executar esse return aqui em qualquer momento e quando você executar ele sai automaticamente da função. Então é uma forma de você meio que interromper uma função, né? Então aqui esse código funciona do mesmo jeito. E aqui como ele está, por exemplo, se a gente executar valores iguais, ele vai retornar justamente vazio, porque ele não passou por esse if aqui, que x é maior que y, não passou por esse if aqui, que y é maior que x, ele passou por isso aqui. E esse return aqui não tem valor nenhum. Então aqui, como você está vendo, é justamente esse valor aqui, o nome. Nada, né? Deixa eu ver o que mais. Então acho que é basicamente isso sobre funções e retorno. Uma última coisa que eu quero falar nessa aula, que não é sobre funções exatamente, mas que é importante a gente saber, justamente, especialmente para a próxima aula, que a gente vai estar fazendo o códigozinho do jogo da forca, é sobre bibliotecas, né? É, como eu falei, o Python, ele já tem funções embutidas, mas algumas funções você acessa através de códigos de outros programadores que já programou antes da gente, através de bibliotecas e módulos. Então, como você faz isso é usando a palavra-chave import e o nome da biblioteca que você quer importar. Então, um exemplo clássico aqui, por exemplo, a biblioteca math. Na primeira aula a gente aprendeu sobre as funções aritméticas, né, como fazer aqui dentro do Python, mas nem todas as funções aqui matemáticas e aritméticas elas já existem embutidas no Python. Então, às vezes você vai precisar usar uma biblioteca ou módulo adicional. Então, é justamente através dessa palavra-chave aqui que a gente usa. Agora, por exemplo, com o math, a gente consegue acessar, por exemplo, uma função
exclusiva de que só existe nela, não existe no, na versão embutida do Python, né, por exemplo. E uma forma, por exemplo, de você saber o que já vem dentro dessa quais as funções que estão presentes dentro de um módulo ou de uma biblioteca é através desse comando aqui, ó, que é muito útil. Então, quando eu executar aqui dentro do terminal, ele vai me dá basicamente o nome de todas as funções que aparecem aqui dentro dessa biblioteca. Então, por exemplo, você tem aqui coisas que não existia antes, fatorial, raiz quadrada, seno, tangente. Então, e se você quiser saber mais detalhadamente sobre cada uma dessas funções, você pode usar esse comando aqui. O nome da biblioteca e o nome da função que você quer saber mais detalhes, né? Então, se a gente executar aqui, ele fala: é uma função do módulo matemática que retorna a raiz quadrada de x. O próprio VS Code, na verdade, também, se você, já mostrei isso, né, lá no começo, se você deixar o mouse aqui parado, ele mostra mais sobre essa função aqui, por exemplo, é uma função, tal, tal, tal. Mas uma forma melhor que mais detalhada é justamente esse comando aqui, help, certo? É uma coisa assim bem rapidinha, básica sobre bibliotecas, porque a gente vai estar usando na nossa próxima aula, que a gente vai estar usando duas bibliotecas no jogo da Forca, que é a biblioteca de Quinter, que é a biblioteca de interface gráfica, e a biblioteca de Random, que ele é uma biblioteca que permite você escolher um valor aleatório a partir de uma lista, por exemplo. Então foi basicamente isso a nossa aula de funções. Espero que vocês tenham gostado e continue seguindo aí a gente para continuar no nosso curso, né? A próxima aula vai ser justamente a gente vai colocar em prática o que a gente tinha aprendido até agora, né? De tudo que a gente aprendeu de variáveis, funções, ifs, loops, para executar nosso primeiro programa real. Então é isso. Valeu, obrigado.